No dia de ontem, a Anatel aprovou a venda da Oi Imóvel para as empresas Claro, TIM e Vivo. Finalmente saiu a posição da Anatel com relação a este assunto. Mais de um ano, mas parabéns. Em especial a Vicente Aquino. Ele brilhou, deu um show ontem e se saiu muito bem. Parabéns, Vicente. Fez o dever de casa, leu os relatórios da área técnica no final de semana, se inteirou, procurou apoio dos outros conselheiros. Muito bem, Vicente. Gostei de ver. Está de parabéns. Parabéns pelo esforço, pelo trabalho. E o importante é o resultado final. O importante é que a Anatel aprovou a venda da Oi Imóvel no dia de ontem, dia 31 de janeiro de 2022. Mas eu queria, antes de tudo, comentar uma notícia do domingo. Vamos começar pelo domingo. E por que eu quero começar pelo domingo? Vocês vão entender já já. A coluna Broadcast do Estado de São Paulo, que é um jornal que eu tenho assinatura e gosto de ler, ok? É importante ter senso crítico, separar o joio do trigo. Essa coisa de ficar dizendo que a mídia não presta, isso é besteira, ok? Isso é besteira. Eu leio e leio muito. Isso sim é inteligente. Isso sim é inteligente. Leio e leio muito. Leio o Estado de São Paulo, leio o Valor Econômico, leio a Exame, leio algumas notícias que saem na Infomoney, leio Wall Street Journal, a Times, o Financial Times, a Bloomberg, entendeu? A BBC, CNN, procuro me inteirar de tudo. Agora, eu tenho senso crítico. Isso é fundamental. Porque se você não tem capacidade de ler, interpretar e discernir sobre o que leu, aí sim, você tem um problema. Não é o meio de comunicação que é um problema, é você que é problemático. Muito bem, vamos começar pelo Estadão, a coluna Broadcast de domingo. Saiu a seguinte notícia. No posto de presidente substituto da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, há menos de uma semana, o conselheiro Emanuel Campelo pode ter começado com o pé esquerdo. O clima ruim surgiu com a decisão de solicitar uma reunião extraordinária para amanhã, o jornal foi de domingo, para a retomada do julgamento sobre a venda de ativos da Oi. O movimento ocorreu horas depois do órgão suspender a análise do processo em razão de um pedido de vista do conselheiro Vicente Bandeira de Aquino Neto. A expectativa era de que o caso só voltasse à pauta no dia 10 de fevereiro, na primeira sessão ordinária de 2022. A atitude foi vista como um atropelo ao tempo de análise pedido por Vicente Aquino. Pelo regimento da Anatel, o processo no qual houve pedido de vista volta à pauta automaticamente na reunião seguinte do Conselho, que a princípio seria no dia 10. Se o julgamento for de fato retomado na segunda, Aquino terá tão somente 2 dias para analisar a posição de Campelo, que na sexta-feira votou para permitir a venda de ativos móveis da Oi para Claro, TIM e Vivo. O movimento de Campelo soou tão mal entre os conselheiros que há quem avalie não comparecer à reunião. Procurada, a Anatel não respondeu. O que é que eu quero dizer aqui? Eu vou lembrar o Larry Fink. Larry Fink, CEO da BlackRock, a maior gestora de recursos do mundo, 10 trilhões sob sua guarda. Larry Fink, no ano passado, fez uma apresentação, uma conferência, e ele disse o seguinte: cuidado com a mídia financeira. Ele falando da mídia americana, serve para a brasileira também. Cuidado com a mídia financeira. Ela existe para provocar volatilidade, para provocar ruído, para provocar confusão. Ela se alimenta desta energia. Então, isso vale para os Estados Unidos, para a Europa, para o Brasil também, óbvio, claro. Que dúvida. Eu digo isso desde sempre. A mídia financeira gosta de uma confusão, gosta de uma volatilidade. Há uma cultura nos países como um todo de se dar uma valorizada em notícias ruins, em notícias negativas,
Dizem que assim vende-se mais. Dizem que assim gera-se mais audiência. Bom, eu não consigo entender, mas deve ser verdade, né? Deve ser verdade. Mas eu não consigo entender, desculpa, é limitação minha. Porque eu não me identifico com esse tipo de coisa. Então, não tem a minha audiência não tem. Mas muita gente gosta, né, do clima ruim, do clima negativo. E aí eu quero dizer o seguinte, a mídia, por alguma razão, tem bombardeado a Oi desde 2020 pelo menos. Desde 2020 pelo menos. Quando a gente criou o canal Viver de Renda, a Oi já estava sob bombardeio da mídia. Qual o motivo? Eu não sei. Qual o motivo? Eu não sei. Mas talvez seja a empresa mais criticada sem ser objeto de investigações criminais. Sem ser objeto de investigações por processos de corrupção ou qualquer coisa desse tipo. E ela é castigada fortemente pela mídia. Parece que desejam a falência da Oi. A sensação que eu tenho é essa, é que a mídia, no geral, deseja a falência da Oi. Será o que isso? Não sei. E eu vejo também muitos investidores com essa mesma pegada. Tem gente que odeia a Oi. Veja se tem sentido alguém odiar uma empresa. Eu não consigo entender alguém odiar uma empresa. É como se fosse um clube de futebol, né? Um Grenal, né? O torcedor do Grêmio odeia o Internacional, do Internacional odeia o Grêmio e por aí vai. Então tem gente que odeia a Oi. Vai entender. Tratamento psiquiátrico. Tratamento psiquiátrico é o que eu recomendo. Mas é um tempo inteiro um bombardeio sobre a Oi. E o tempo inteiro vão criando narrativas, porque não foi só o Estadão, a coluna Broadcast, que criou essa situação ontem, no domingo. Se vocês pararem para pensar e olharem as notícias, sempre tem alguma coisa que a mídia está falando e criando versões que nem sempre são traduzidas na realidade. Às vezes pode ser, às vezes não é, quase sempre não é. Então, nós temos que ter o senso crítico, de olhar, ler, ver se faz sentido, verificar para ver se vai fazer sentido. No caso dessa coluna do Broadcast de ontem, erraram feio. Não sei quem foi a fonte do Estadão, mas a fonte do Estadão estava completamente desinformada, face o resultado que nós vimos no dia de ontem. Face o resultado que nós vimos no dia de ontem. Então, aqui eu queria fazer esse parêntese logo no início, para deixar claro que nós precisamos saber separar o joio do trigo, ter discernimento, né? E acompanhar as coisas, ter o interesse de ler, para refletir, interpretar. Esse é o nosso papel, essa é a nossa obrigação, certo? Fica a dica. Então, ontem, numa reunião extraordinária, rápida, veja bem, rápida, viu, Vicente? Não precisava daquele pedido de vista. Se você tivesse feito o seu dever de casa, não precisava. Mas valeu. Valeu porque seu voto foi bom, gostei, bonito. Você saiu bem na foto, ok? Então, ontem, numa reunião rápida, menos de meia hora, o conselheiro diretor da Anatel concedeu a anuência, o conselho diretor da Anatel concedeu a anuência prévia, tão aguardada, da venda da Oi Móvel para Claro, TIM e Vivo. O conselheiro que tinha pedido vista, o nosso Vicente Aquino, introduziu alguns ajustes pontuais à proposta do relator Emanuel Campelo. Então, a maior diferença foi a inclusão de determinação da manutenção do fornecimento de serviços de telecomunicações à Estação Comandante Ferraz, no programa Antártico, o ProAntar, por parte das compradoras da Oi Móvel. Segundo o voto de Aquino, corroborado pelos demais conselheiros, Claro, TIM e Vivo devem negociar com a Oi em até 90 dias, prorrogáveis por igual período, se submetido à Anatel, como se dará a manutenção do acordo de cooperação entre Marinha, Anatel e Ministério das Comunicações, que foi assinado em janeiro de 2020.
e tem prazo válido até 21 de janeiro de 2024. Creio que é algo que vai ser ajustado sem nenhum problema. No mais, as demais questões que já haviam sido destacadas pelo conselheiro Emanuel Campelo foram validadas, que já eram questões, vamos dizer assim, colocadas pela área técnica da Anatel. Então, eu acho que é isso que é fundamental entender. Deste modo, a venda da Oi Móvel na parte da Anatel foi solucionada. Falta ainda o CAD. Da parte da Anatel foi solucionada. Falta ainda o CAD. Logo após a reunião do conselho da Anatel, a Oi informou ao mercado ter recebido anuência prévia para a venda da unidade móvel. Em fato relevante, a empresa cita que ainda espera a aprovação da transação no Conselho Administrativo de Defesa Concorrencial, o CAD, Defesa Econômica, o CAD, para a efetiva conclusão, além do cumprimento das condições precedentes usuais previstas no contrato de operação. Na questão societária, afirma que a Anatel aprovou a transferência de outorga de TV por assinatura e banda larga da Oi Móvel para a Oi S.A., também sujeita a cumprimento de condicionantes, uma delas é a obtenção da autorização do debenturista da segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fiduciária, em série única para colocação privada da Oi Móvel. Disse a Oi no fato relevante, as anuências representam assim o cumprimento de mais uma importante etapa do aditamento ao plano de recuperação judicial da companhia, aprovado na Assembleia Geral de Credores e homologado pelo juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Então foi a nota, o fato relevante que a Oi divulgou ontem, né? E ainda em relação ao dia de ontem, eu queria deixar aqui registrado que Rodrigo Abreu foi reeleito presidente da Oi. Por mais um período. Ele já é presidente há 2 anos e foi reeleito para o cargo na segunda-feira, 31. Essa decisão coube ao Conselho de Administração da empresa e determina a duração do mandato do Executivo até 31 de janeiro de 2024. O comunicado foi enviado à Comissão de Valores Mobiliários, e dizendo, né, que Abreu ingressou na Oi em setembro de 2018 como membro do Conselho, logo depois passou a ser o coordenador do Comitê de Transformação, Estratégias e Investimento. Em setembro de 2019 foi eleito diretor na posição de Chief Operating Officer e, na sequência, ele assumiu a presidência da Oi. Assumiu a presidência da Oi. Essa reeleição de Rodrigo Abreu também acontece num momento em que a Oi espera obter a conclusão aí favorável dos processos de venda, né? Tanto da Oi Móvel como de parte do capital social da Vital. Então, vamos aguardar os próximos capítulos, mas é uma excelente notícia a manutenção de Rodrigo Abreu na presidência, isso é super importante. Ele vem fazendo um excelente trabalho, é isso que é preciso entender, né? Inclusive, com pessoas que eu converso dentro da Oi relatam, né, que ele é a pessoa certa no lugar certo, que tem uma capacidade de relacionamento com os integrantes da empresa excelente, domina a área de telecom como ninguém, domina essa área de tecnologia, um apaixonado pelo setor de tecnologia, se relaciona muito bem com o setor financeiro e se relaciona muito bem com o mundo político, segundo me disseram. Então é uma pessoa que tem essa amplitude do ponto de vista de entendimento e de relacionamentos, né? E isso é muito importante. E aí, o que mais podemos falar sobre este dia de ontem? Agora é aguardar, né? Nós temos aí que esperar os próximos capítulos. Acreditamos que a empresa continua fazendo uma trajetória correta, e a gente precisa
saber esperar, saber ter calma para esperar toda a conclusão desses processos que envolvem a Oi, mas estamos muito próximos do final. Da parte da Anatel falta a definição com relação à Vital, a anuência prévia da Vital. Acredito que será pautada no dia 10 de fevereiro, que é a reunião da Anatel. Da parte do CAD, falta a questão da Oi Móvel. Acredito que será definida na reunião de 9 de fevereiro do CAD. Então a gente chega aí antes do fim da primeira quinzena de fevereiro, provavelmente, com os assuntos resolvidos. Quase 30 bilhões de reais vão ser liberados para o caixa da Oi. Equacionar o seu fluxo de caixa, equacionar as suas dívidas e ainda ter recursos para financiar o seu crescimento. É isso que a gente vai perceber, e diante desse cenário, o que a gente precisa agora perceber é que torna-se muito factível, muito plausível a conclusão do processo de recuperação judicial até o final de março. Então, passa a ser meu novo cenário. Eu tinha trabalhado com o cenário de junho, acreditando que a Anatel só trataria do assunto da Oi em março, né? Então, houve aí uma antecipação de todos esses prazos e acredito que a gente vai conseguir sim, até 31 de março, encerrar a recuperação judicial da Oi, né? Então vamos ficar atentos. Quero aproveitar, convidá-los. Hoje, dia 1º de fevereiro, nós temos a nossa live, uma live sobre o poder da comunicação e como a comunicação é importante para cada um de nós. Como, se nós queremos ter sucesso na nossa carreira profissional, como é que a comunicação pode ser um facilitador para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento dentro das empresas. Porque ela pode nos ajudar muito no relacionamento com os clientes, no relacionamento com os nossos colegas de trabalho, no relacionamento com os nossos superiores, nossos líderes, no relacionamento com os acionistas. A gente precisa trabalhar as questões técnicas relacionadas à comunicação para conduzirmos reuniões, para fazermos apresentações, para falar em público, para grandes públicos, né? Para representar a empresa em determinados ambientes. Para tudo isso, a comunicação é muito importante. Se você é empreendedor, do mesmo jeito, você precisa se comunicar, se expressar bem para os seus clientes, para os seus fornecedores, né? Para empresas parceiras, enfim, a comunicação é uma questão estratégica. Vamos para isso, então, no dia de hoje, fazer a nossa live às 18 horas. Vai ser um pouco mais cedo, às 18 horas, com uma das maiores autoridades em expressão verbal, em comunicação do nosso Brasil. Reinaldo Polito, ele é mestre em ciências da comunicação, com uma carreira de mais de 40 anos dedicada a esse tema. Foi uma pessoa que trabalhou no mercado financeiro, depois abandonou isso aí, que ele gostava também, mas abandonou para se dedicar à sua grande paixão, que é a parte da comunicação. E foi isso que ele se dedicou, porque é isso que faz os olhos dele brilhar, né? Com mais de 31 obras publicadas no Brasil e no exterior, mais de 1.400.000 livros vendidos, Reinaldo Polito, de fato, é um grande mestre que merece todo o nosso respeito pela sua carreira, pela sua produção e pela sua capacidade de comunicação. E vai ser sobre isso que nós vamos falar. A gente vai fazer a nossa live, vamos destacar alguns pontos muito interessantes sobre sua carreira, sobre sua trajetória e sobre esses aspectos, né? Como falar melhor, qual a importância da leitura para esse processo de desenvolver a comunicação, a importância da leitura também para uma boa escrita e como isso ajuda na nossa transição de construção de carreira, nos nossos empreendimentos, né? Como a comunicação está sempre num papel estratégico. Diante de crises, como uma boa comunicação faz toda a diferença, não é verdade? Então, vai ser um pouco isso que a gente vai estar conversando com o professor Polito, que eu vou ver se ele conta alguns casos de algumas pessoas ilustres que possam ter passado pelos cursos que ele já ministrou,
eu destacaria aí pessoas como Sabrina Sato, já foi aluna dele, das pessoas aí do mundo artístico, né? A Sheila Mello, que foi do ex-dançarina do Tchan, o tenista Meligene, a Jona Prado, a ex-feiticeira Jona Prado, né? Então uma série aí de pessoas passaram pelos cursos do Polito. E em cada uma dessas passagens, né, dessas pessoas, ele já teve a oportunidade de destacar o quanto foi importante desenvolver a técnica, mas sem perder jamais a naturalidade, as características essenciais de cada uma das pessoas, né? Eu lembro bem de uma certa feita ele falando sobre a Sabrina Sato, né? Que quando ela começou procurou ele para fazer o curso, né? Que ela chegou toda desconfiada e ele percebeu que havia um desconforto, né? E ele chegou e para quebrar o gelo, entregou a ela um exemplar de um livro que ele escreveu, Seja um Ótimo Orador, e pediu que ela lesse em voz alta um trecho da página, que era a página 27, e começava exatamente assim: naturalidade. Essa é a mais importante qualidade de um ótimo orador. Não existe técnica em comunicação, por mais elaborada e precisa que seja, mais relevante que a naturalidade. Se a plateia perceber qualquer sinal de artificialismo no seu comportamento como orador, poderá desconfiar dos seus propósitos e levantar barreiras à sua linha de argumentação. Portanto, observe que para obter sucesso como orador, você precisa ser natural e espontâneo. Depois que ela terminou a leitura, Polito então se dirigiu a ela e disse: agora peça desculpas por ter pensado mal de mim. E ela mais uma vez sorriu e confessou: eu tinha mesmo muito receio de que você quisesse mudar a minha maneira de falar. E aí ele concluiu nesse texto que ele fala sobre esse contato com a Sabrina, dizendo: percebe então, o motivo dessa preocupação da Sabrina é a maior de todas as aulas de comunicação que alguém pode ministrar. Não se pode mudar o jeito natural e espontâneo de ser das pessoas. Muita gente deixa de se dedicar ao estudo e ao aperfeiçoamento da oratória porque imagina que esse aprendizado tolherá sua liberdade e determinará regras que não vão ajudar, mas que, ao contrário, constrói um estilo artificial e negativo para a comunicação. Essa é uma ideia distorcida, amparada provavelmente no exemplo dos antigos oradores com aquele jeito gritado de falar. Obviamente não fariam sucesso diante das plateias dos dias atuais. Atualmente, os ouvintes esperam que o orador se apresente de maneira solta, espontânea, mais intimista. Para que o ritmo não fosse quebrado, pedi que ela continuasse com outra leitura. Ao receber os alunos que pela primeira vez procuram o nosso curso de expressão verbal, procuro deixá-los bem à vontade para que possam agir, se expressar exatamente como fazem no dia a dia, quando estão conversando com as pessoas mais íntimas. Assim, depois de algum tempo, é possível saber como falam com espontaneidade, sem artificialismo. Após essa identificação inicial, posso colocá-los diante do público para fazer o que já sabem. Falta apenas aprenderem a se expressar de um melhor jeito, né? E fazer isso com mais naturalidade. Nesse momento de leitura, Sabrina Sato afastou o livro e falou com bastante seriedade. Eu estou impressionada com essas informações. Sempre fui resistente ao estudo da oratória, porque pensei que para falar em público as pessoas deveriam se comportar como, por exemplo, os políticos quando estão no palanque, fazendo comícios. Aproveitei então, disse Polito, a oportunidade para deixá-la ainda mais interessada em participar das minhas aulas. Leia o que vem a seguir. E ela, voltando a rir, comentou: qual será a surpresa agora? E continuou lendo. A maioria se mostra surpresa ao descobrir que falar em público pode ser simples. Muitos parecem preocupados, imaginando que deverão enfrentar um processo de aprendizagem para serem diferentes. Outros ficam perplexos quando desvendam esse precioso segredo da boa comunicação,
Quanto mais fizerem o que já sabem, quanto mais próximo de sua verdadeira imagem conseguirem chegar, mais eficientes serão como comunicadores. Nesse instante, Sabrina já estava pronta para entrar em sala de aula e participar dos exercícios. Fechou o livro e disse com voz bastante pausada: "Parece que você escreveu este livro para mim. Todas as preocupações que eu tinha foram respondidas nessa página." E aí vem essa grande questão, né? Você quer desenvolver uma boa comunicação, precisa sim trabalhar algumas técnicas para corrigir algumas questões que são importantes, para melhorar a sua capacidade de se expressar, mas jamais deve perder a naturalidade, ou seja, a sua essência. Sobre isso e muito mais, vamos conversar hoje, mais tarde, às 18 horas, com Reinaldo Polito. Portanto, coloque na sua agenda, hoje, dia 1º, nossa live às 18 horas aqui no canal Viver de Renda com Reinaldo Polito. Você não vai se arrepender. Lhe aguardo lá. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau.